Uma grande alegria estar com vocês aqui, nesse dia, nesse momento mais do que especial, nesse momento incrível, onde as coisas vão poder acontecer para a nossa vida, nossa história, para o nosso caminho, para os nossos resultados, para as pessoas que aguardam ansiosamente o nosso retorno. Tem alguém que deixou em casa esperando ansiosamente pelo seu retorno? Tem. As pessoas com as quais você já convive, as pessoas com as quais você já fez esse contato do brilho do teu olhar. E é disso que a gente veio falar um pouco aqui nesta manhã para vocês. Todo mundo gosta de um clima ensolarado, geralmente gosta, não é? Nossa, muito bom, muito bom. Só que às vezes no Brasil a gente tem escutado um pouco a questão de que nós vivemos um momento de crise, mas gente, eu acho fantástica a crise. É nessa hora que a gente vê quem está do nosso lado em primeiro lugar. É nessa hora que a gente vê quem tem uma patente de verdade que está junto com a gente caminhando. É nessa hora que a gente consegue se reinventar e mostrar para as pessoas o quanto a gente tem para poder vender, quanta garrafa a gente tem para poder mostrar. Quando está tudo tranquilo, é fácil nadar de braçada. Mas quando tem uns 4 tubarões no aquário, eventualmente a gente precisa se reinventar. E esse é o momento, essa liga ela serve também para que a gente possa repaginar esse processo mental e emocional com o qual a gente utiliza para conexão na vida das outras pessoas e levar algo a mais. A gente fala, né? Vou apresentar uma oportunidade às vezes, não é assim? Quantas vezes você já falou isso? Você sabe qual é a maior oportunidade que a gente pode apresentar para a pessoa? A gente mesmo. Eu sou a maior oportunidade, porque através do brilho do meu olhar, eu quero levar você a viver um patamar excelente. E para isso a gente consegue olhar, porque crise, na verdade, para quem busca excelência, é apenas um momento a mais de desafio. E se a gente olha para esse acróstico aqui, crie resultados incríveis, sendo excelente, buscar elevar o meu padrão, subir a minha barra, isso me salva da crise, isso salva o meu negócio. Pessoas que eventualmente não reconhecem o valor que nele há. Subir a barra de excelência é para os corajosos e corajosas que hoje estão aqui. Por isso eu queria pedir uma salva de palmas para vocês. Você que veio aqui, parabéns, parabéns. A sua vida nunca mais será a mesma depois desse dia. Eu tenho convicção plena disso que eu estou dizendo a você. A nossa vida nunca mais será a mesma depois da experiência que a gente vai fazer aqui. E por falar em subir a barra, vivemos recentemente no Brasil momentos incríveis. Foi fantástico. Tirando as lambanças que a gente teve de gestão, o momento olímpico ele é ímpar na vida de uma pessoa, sobretudo na nossa casa. Com muito orgulho a gente pôde receber e esse evento maravilhoso. E a gente está falando que essa liga serve para incendiar o coração e a mente das pessoas com outros eventos também. Então a gente pode promover uma experiência incrível em todos aqueles que participam desses eventos. Eu preciso do primeiro evento que acontece. E a gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje. Como é que é o nome desse rapaz? Começa com Tiago e termina com Brás. Como é que é o nome? Muito bem! Isso aí! Vocês viram a final do salto com vara? Quem aqui já saltou com vara em algum lugar? Já tentei, não consegui. Na hora que eu até acertei a pontaria, mas eu não consegui subir. Foi muito engraçado, inclusive, depois que a bolha saiu da mão, não deu certo. Vocês repararam no olhar desse camarada na final? Quando ele encarou o francês? O cara estava mais alto que ele, olhou assim e falou... Ou é agora, ou eu vou precisar esperar mais 4 anos para tudo isso se repetir. Dentro da minha casa, com as pessoas que me amam, com a bandeira do Brasil que eu sustento. Ele podia estar vivendo ali um grande momento de crise, sim ou não? Sim, pra caramba. E qual foi a saída do Tiago para fazer com que a coisa funcionasse? Olhou pro francês, falou, vem em mim, negão. Bora lá agora. Ele olhou pro cara da barra e falou, up! Up! Sobe! Sobe essa barra! Sobe essa barra porque eu não vim aqui para perder não! Tô dentro
minha casa, dentro do meu país. Ele entendeu, ele olhou para o jurado assim, ele fez assim, ó. O cara subiu a barra. Como que na crise eu preciso subir a barra de excelência? Eu me desafio. O momento de crise é um momento maravilhoso onde eu acho dentro de mim coisas impensadas, forças incalculáveis que nos momentos onde a gente pensava que não seria mais capaz, eis que a gente se reinventa. E das cinzas pode renascer vida. E momento de crise é o momento que a gente faz algo maravilhoso, que é mais ou menos assim: é hora de trabalhar, é hora de arregaçar as mangas. E esse gesto, sobretudo no Brasil e nos países latinos, ele tem um grande significado. Os grandes homens de honra, as pessoas de valor, de brio, vamos arregaçar as mangas e vamos nós resolver esta situação. Não depende de ninguém. Não terceirizo a responsabilidade. Deixa que eu bato o pênalti. Deixa para mim que a coisa pode funcionar. E para essa crise se consolidar, na verdade, como uma grande oportunidade, não somente para as empresas, não somente para eu, mas para as suas famílias, para a minha vida pessoal, eu preciso viver algo que está escondido nesta palavra. Que palavra é essa? Delight. Muito bem. Comigo? Delight. Sabe que a pessoa que está do seu lado sabe que você manda tudo de inglês? Olha para ela assim com aquele ar, delight. E é legal que no Brasil a gente tem vários tipos de sotaque do delight. É o delight, bah. E aí a gente vai fazendo um monte de coisa, mas o importante é que isso cabe em qualquer pessoa, cabe em qualquer contexto, cabe em qualquer cultura. Vocês já ouviram falar que gente insatisfeito vai embora e fala mal de você? Não. Pra caramba. E antigamente na aula de marketing, né, fiz graduação em administração com habilitação em marketing, o professor falava assim na universidade: gente, para cada cliente insatisfeito, nós geramos 10 impactos negativos no mercado de pessoas que vão falar mal do nosso serviço, dos nossos produtos ou da gente. Naquela época não tinha internet. Hoje tem um site, por exemplo, Reclame Aqui. Você está lascado com alguém? Ficou lascado com alguém? Já tem mal você? Você quis ficar virando, arranjando o dente de noite porque você foi mal atendido por alguém, criou uma experiência horrível? Putz, é muito ruim. Aí você vai lá no site do Reclame Aqui, clica no botãozinho, ele compartilha para os seus 5.000 amigos. Não é mais 10. 10 são infinitas experiências negativas que isso pode acabar gerando. Beleza, cliente insatisfeito a gente sabe que não quer. Tem uma expressão, nós vamos satisfazer os nossos clientes. É importante satisfazer os nossos clientes? Não. Não. Cliente satisfeito até compra da gente. Cliente satisfeito é nóis. Então, não, pode deixar, aquele kit lá, não, mês que vem, não, beleza, vamos aí, vai. Não, pode deixar, não, entrar no negócio, oportunidade, não, beleza, vamos lá. Não, nós. O cliente satisfeito ele é muito sensível à questão de preço, à questão de qualquer variação de valor agregado de outro lado. Ele não vai pensar duas vezes em mudar, em arriscar. É mais barato? O prêmio é maior? Vai que rola, né? Então, satisfazer os nossos clientes eventualmente também não é mais um caminho. A gente precisa encantar. Essa palavra em inglês significa encantar. Delighting customers. Eu preciso encantar os meus clientes. E sabe como que uma empresa consegue encantar os seus clientes? Vivendo dentro dela esse encantamento. As pessoas umas com as outras. Dos trabalhadores uns com os outros. Da produção à venda, do marketing ao jurídico, do comercial à limpeza. Esse encantamento. Esses dias foi curioso. Eu fui num lugar comprar um produto e aí a pessoa me conhecia e tal. E aí, como é que tá? A pessoa, oi. Nossa, tá um inferno aqui. Tipo terapia para comprar, né? Eu querendo passar o cartão só no débito, né? E a pessoa, você não tem ideia de como que é aqui. Aí,
se eu mandar meu e-mail para vocês, eu posso mandar o currículo? Eu falei, como assim? Você não está feliz de trabalhar aqui? Olhar de pena que essa pessoa fez, de dor, de angústia, de desespero. Eu falei, cara, manda aí, sei lá, né? A gente tenta ver o que faz. Mas a gente não vive internamente esse conceito de encantamento. Provavelmente, lá na ponta, esse valor, essa grande conquista não será percebida. Tudo bem? E a gente pode despertar nas pessoas o fator uau. Lembra quando você saiu bonitão, bonitona para poder vir aqui no evento da UP? Esposo, marido, noiva, olhou para você. O quê? Uau! Uau! Então quando você vê que alguém fez aquele bolo maravilhoso para você, qual é a expressão que geralmente sai? Uau! Deu água na boca. Provocar isso nas pessoas. Essa conexão, quando a gente é capaz de pensar esse nível, além de ter um cliente que mais do que satisfeito, pode comprar, voltar a comprar de mim. Eu tenho um nível de cliente incrível, que é aquele que, mesmo quando eventualmente eu não entregue o que eu precise, ele vai me defender. A gente cria uma conexão emocional com a marca. E marca é tudo aquilo que falam de mim quando eu não estou por perto. Marca é aquilo que falam de mim quando eu não estou por perto. E na minha vida, eu já vivi vários desafios. Já vivi algum desafio gigantesco assim, que você falou, não vou dar conta e passou. Legal. Dos maiores desafios que eu vivi na minha vida foi quando eu fui contratado. A primeira entrevista de emprego, né? Dinâmica de grupo, passei. Foi muito legal. E aí comecei trabalhando numa multinacional farmacêutica. Uau! A gente quando está novo no trabalho, né? Bom dia. Oi, tudo bem? Né? Deixa que eu levo o lixo lá fora, né? Aquela coisa sujada dentro da gente. E aí eu comecei todo luminoso assim no trabalho. De repente eu passei por um dos corredores da empresa. Aí vem aquela pessoa sombria. Conhece alguém assim? Ai, que medo. Aí a pessoa olhou para mim assim e falou, oh, ei, você é o rapazinho novo que começou? Eu falei, sou, por quê? Não, nada não, deixa pra lá. Ai, credo, nossa. Aí daqui a pouco eu fui com o bandejão na mão, tal, nunca tinha almoçado num bandejão, tal. Daqui a pouco eu vi a pessoa, sabe quando você percebe que você é o centro dos olhares e das atenções? Aí daqui a pouco eu olhei assim, uma pessoa mais ou menos conhecida da minha idade, olha, você que está começando hoje aqui? Eu falei, sou, por quê? Não, nada não, deixa pra lá. Mas que caramba, mano. Aí eu cheguei com a pessoa que estava lá no departamento. Aí ele, finalmente, você que está começando hoje aqui. Eu falei, sou, por quê? Ele? O que ele respondeu? Antes tivesse respondido isso. Ele respondeu assim, velho, boa sorte. Isso aqui é um inferno, mano. Eu falei, nossa, e agora? Isso aqui tem 14 departamentos. Você anda mais que o giraia aqui dentro. Aí você tem que colocar aquelas roupas de coisa limpa. Parece de coador de café, né? Aquele descartável que você põe assim. Você anda muito aqui. Eu falei, tá bom. Aí o meu cargo, sabe qual era? Superintendente das cópias. Superintendente não manda em tudo. Eu mandava no toner, no papel. E quando vinha alguém chato pedir para tirar a cópia, eu falava, agora não. Depois eu tiro. Então eu comecei como auxiliar de xerox de cópias ali na empresa. E eu comecei a descobrir que no inferno tinha uma grande oportunidade de viver um super céu ali. As 14 áreas infernais que eram distantes umas das outras me revelaram 14 processos farmacêuticos diferentes. Eu conheci 14 coordenadores, 14 gerentes, 14 pessoas que tinham o olho que brilhava. E é por isso que eles ficavam naquelas salas bonitonas, né? Parecia um aquário, assim. Eu falava, oh meu Deus, eu um dia numa dessa. E eu comecei a descobrir que tinha uma conta que precisava ser feita para a pessoa estar onde ela estava. E a gente às vezes vê as pessoas num posicionamento, num patamar mais elevado. Fala, nossa, como eu queria estar aí. Vamos pagar o preço, vamos trabalhar. Não sei não, acho que minha tia está grávida, eu não posso fazer força. Né? Então as desculpas que o povo dá é complicado. E ali foi uma grande bênção para a minha vida descobrir que o departamento
as cópias ia ser extinto. Pensa, jovenzinho pobre, no interior, ninguém nem sabe que eu tomei na mamadeira quando era criança. Chega lá numa multinacional, quase lá promovido, de repente o departamento ia ser extinto. Aí meu gerente me chamou, Sérgio Bentim. Bom, Beto, queremos dizer que infelizmente as máquinas de copiadora serão entregues para o departamento, a sala será entregue, o papel será entregue, o túnel será entregue. Na hora, pensa na minha cara, na frente dele. Tchum, 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 tchum. Aí ele disse assim, mas a gente quer ficar com você. Eu falei, não vou mais precisar vir para baixo, agora eu posso ir. Uau! Eu falei, beleza. Aí fiquei trabalhando com eles e comecei a minha grande jornada de perceber que, na verdade, o grande segredo são as pessoas, sempre. 100% dos meus clientes são pessoas, sim ou não? 100% dos meus fornecedores são pessoas, sim ou não? E os nossos colaboradores, 100% são pessoas, sim ou não? Eu descobri que se eu não entendo de pessoas e não gosto de pessoas e meu olho não brilha para as pessoas, eu não vou entender do meu negócio, não vou entender dos meus fornecedores e muito menos do meu clima organizacional que tem que viver o encantamento desde cedo até de noite, todo dia, sem parar. Esse foi um dos grandes desafios, mas acho que um dos maiores desafios mesmo que eu já vivi na minha vida foi olhar para um negocinho. Todo mundo está vendo aqui? Como é que chama? Eu ouvi alguém falar assim, brinquedo do inferno. Como é que é? Tem gente que olha para isso aqui e fala, isso não é de Deus não. Quem aqui já tentou montar? Levanta a mão só para a gente poder... Uau! Todo mundo! Muito fera! Quem aqui já conseguiu? Cri, cri. Umas 5 pessoas, tá bom. 200 para 5 é um bom número. Agora aquela pergunta, quem já montou um lado só? Oi, todo mundo! Putz, eu descobri que montar um lado é muito pior do que não montar nenhum. E esse lado que a gente monta é o lado que a gente põe no Facebook. A gente faz assim, ó. Só com um lado montado. E o resto? Não é. Aí, veja bem, não é bem assim, né? Então isso aqui foi inventado por um professor no ano de 1974, que ele queria ensinar conceitos de tridimensionalidade para alunos de arquitetura na Hungria. E como é que é o nome disso? Cubo? Não, mágico é tudo aquilo que a gente não sabe como funciona, a gente fala que é mágico. O nome de verdade, de batismo disso aqui é cubo de Rubik. O nome do cara que inventou, Erno Rubik, um cara incrível, maravilhoso. Tem gente que está já odiando esse cara, não sabia que ele tinha inventado, né? Aí tem gente que fala assim, tinha que ser professor para inventar, né? Graças a Deus, né? No Japão as pessoas se reverenciam os professores, e aqui no Brasil também, graças a Deus. Lembre-se, essa liga é formada por você que a partir de então pode ser o melhor professor, o melhor instrutor, o melhor treinador que esse mundo já viu. Pode ser, pode ser. E aqui a gente tem 6 lados, a gente tem aqui algumas combinações. Se a gente for fazer todas as montagens de combinação possível aqui, a gente vai chegar num número parecido com 47 quintilhões. Coisa que se a gente fizer uma por segundo vai demorar mais ou menos uns 1.400 anos para a gente terminar. E eu descobri que eu era parecido com isso. Eu tinha tudo para dar certo, mas eu não sabia como. E quando a coisa fica difícil, fica complicada, qual geralmente é a postura que a gente toma? Olha para alguma coisa muito complicada e fala assim, também queria. Uma vez numa palestra, engraçado, o rapaz, isso é coisa de retardado, mano. Eu falei assim, nossa, a palavra feia para usar, né? Eu falei, pensei comigo, ele nunca montou. E aqui, a gente pode fazer algumas coisas e tem alguns segredos, né? Quem já montou? Não... O senhor já montou alguma vez? Mas desmontar o senhor consegue? Vejam como é que o senhor se chama? Kleber. Obrigado. O que pode? Ele vai dar, gente. Eu falei para ele desmontar, ele desmontou mesmo, hein?
E o que é pior no cubo, não é ver a pessoa fazendo, é ouvir o barulhinho. Check, 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 check. A pressão arterial vai subindo, subindo. Isso acabou com a minha palestra agora. Está gravando ainda? Ah, Maria. Pois é. É um segredo atrás do outro que a gente quer revelar para que a gente descubra o caminho melhor da excelência para poder buscar a tridimensionalidade, o todo, o espaço completo da questão da união, da motivação e do reconhecimento. São 3 dimensões. 3 dimensões que norteiam todo esse projeto, todo esse trabalho. É o tudo na união, é o tudo na motivação e é o tudo no reconhecimento, é o ambiente, é essa liga, é isso tudo que a gente precisa fazer. E a primeira dica, eu quando tentava montar, eu tentava montar de qualquer lado para qualquer lado. Tipo, tenta sorte, vamos fazer uma cor do outro, tal. Nunca dava. E o que eu comecei a descobrir? Que se eu conseguisse, se eu continuasse fazendo tudo como eu já fazia, qual era a chance de eu ter resultados diferentes? Nenhuma. O meu amigo Xará, o Tatá, conhece? O Albert Einstein. Ele falava que o cúmulo da insanidade é querer alcançar resultados diferentes, fazendo as coisas sempre do mesmo jeito. Improvável. Cúmulo da insanidade. E eu comecei a perceber que eu não conseguia. E qual era o nível dos meus amigos? Eu tinha amigos que também não conseguiam, é claro. Porque a coisa que uma pessoa que não consegue mais é encontrar com outra pessoa que não consegue. Dá um alívio. É tranquilo. Sob estresse, sob pressão. Quando eu acho alguém que conhece, eu falei, lá vem exibido. Lá vem aquele cara, filho da égua. Lá vem ele, lá vem ela, né? Eu trabalhava numa empresa, eu deixava o meu cubo naquela época, eu estava tentando montar, ele ficava sobre a minha mesa. Eu saía para uma reunião, ele estava bagunçado, eu voltava, ele estava montado. Eu falei, quem foi? Quem foi que pôs a mão no meu cubo? Sem pedir, sem autorização ainda, pior de tudo, né? Aí eu ia para a reunião, voltava, estava montado. Eu desmontava, montava, estava desmontado. Aí um dia eu peguei o cabo em flagrante delito. Falei, você que está montando o cubo? Ele falou, você não sabe? Eu falei, não, estou no processo de aprendizagem. E um dos grandes segredos para a gente poder fazer é não olhar para a maioria. Aqui eu tenho 2, 4, 5. O amarelo aqui é a maioria, sim ou não? É ele que determina o que tem que acontecer aqui, sim ou não? Não. A referência é o branco. Mas ele está sozinho. Sozinho? Ele é da liga. Eu determino o que acontece ao meu redor. Eu dou o tom. Posso fazer isso. E se não for assim, pode ficar complicado. E a outra dica é a gente começa pelas peças de meio. A gente vai montando. Eu estou sentindo uma raiva vindo desse lado aqui. Não sei... Do tipo, não é possível que esse cara vai montar agora aqui o cubo. Pois é, vamos tentar aqui, vamos fazer, tá? E aí, e aí a gente consegue organizar e de repente aquilo que era o caos, que era uma bagunça, a gente consegue perceber que ficou aqui num tom de possibilidade. E a gente vai fazer com que essa experiência se repita. Mas para isso a gente precisa realizar todos os nossos movimentos com base nas referências. E aí eu começo pelo mais, pela cruz, pelo sacrifício. Quem é que se sacrificou muito para estar sentado com a poupança nessa cadeira hoje aqui? Pra caramba! Quantos nãos você já ouviu? Quantas... você tá louco, isso é maluquice! Vai lá, vai arrumar outra coisa! Vai. Não é verdade? Imagina você agora num barco legal e olhando essas coisas como uma espuma de barco que vai ficando para trás. E você caminhando para frente, com foco na tua grande referência, o teu grande propósito. E aqui a gente monta essa cruz, esse mais, e coloco isso como base de sustentação do meu caminho. Mais para cima, mais elevado. Mais sentido e diferença na vida das pessoas com as quais eu convivo e convivem comigo. E de repente, começa ficando um pouco mais simples, e a gente começa percebendo que aquilo que era um caos começa tendo um sentido novo, tendo um formato novo, tendo uma experiência de
possibilidade de repente aquilo que era o caos, era o branco sozinho. Uau! Como é que fala? Muito bom. E de repente a primeira camada está montada e eu começo de baixo para cima. Quem promete que nossa, você vai começar de cima para baixo aqui, não vai trabalhar mais, nunca mais. Não é para valer. Ralar e ralar muito, 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 com o olho brilhando. Então a primeira camada está montada. Muito bem. Próximo desafio, segunda camada. Se eu começar a segunda camada como eu fiz a primeira, vai dar certo? Não. Eu preciso mudar. O que dói, na verdade, não é resistir à mudança. O que dói é achar que a mudança não é importante. A mudança não dói. Dói são os efeitos que ela provoca na gente quando a gente não está aberto a viver o que é preciso para se transformar, para se reinventar. E de repente, num algoritmo diferente, numa sequência de movimentos diferentes, numa coragem diferente que eu preciso colocar em cada um dos movimentos, olha o barulhinho irritando todo mundo, a segunda camada está montada. Beleza. Geralmente as moças na plateia fazem, mas e o branco? Tá aqui. Eu vou fazendo acontecer, eu vou achando um caminho. Geralmente nas palestras eu pergunto, quem é que ocupa um cargo de liderança? Quem é que é líder? Meia dúzia de gato pingado levanta a mão. Daí eu pergunto, quem lidera a sua felicidade? Quem lidera os seus projetos? Quem lidera a tua vida? Inclusive esses dias a minha filha Isabela tem 11 anos, falou assim, papai, sabe essas trocas de... Tem filha que vocês vai... Papai, não vejo a hora de casar. Eu... Como assim? Eu não, tá amarrado, é mais ou menos isso aí. Mas como assim? Por que, Isabela? Não, pai, é que eu tô morrendo de vontade de mandar em alguém. Ficar convivendo muito com a mãe dela é complicado isso aí. E aí, a gente vai, e eu vou achando um caminho, eu vou ter controle de tudo aquilo que vai acontecendo ao redor. Não dependo do ambiente de fora, porque eu faço o caminho acontecer. Eu não posso garantir que ninguém vai bagunçar o meu cubo, mas eu posso garantir que eu sei qual é a referência, e eu sei que eu nunca vou desistir de continuar tentando. Isso eu sei. E é isso que pode fazer a diferença. E de repente, como que se fosse para alguns num passe de mágica, mas a gente sabe o tanto de suor, de sangue e lágrimas que a gente já derramou para que as coisas fluam. De repente, eis que lá no topo está montado, eu obrigado. A segunda camada está aqui e o branco... Eu estou no controle, as referências elas vão determinando o resultado que eu vou acontecendo, que eu vou gerando, as coisas que vão se realizando para mim. E de repente, qualquer erro aqui é fatal. E aqui a gente está na pior fase da vida de uma pessoa. Essa é a pior fase na vida de uma pessoa que quer buscar o alto. É a fase do tá quase. Falta uma. E aí? Qualificou? Tá quase. E aí, já arrumou namorado? Uau! Tá quase. É nessa fase que, infelizmente, a grande maioria das pessoas desistem. Abrem mão. Voltam para a vida velha, voltam e jogam os sonhos de lado, se sentindo incapazes de seguir adiante. É por isso que você pode ser um grande embaixador, uma pessoa que leva esses valores tridimensionais da Liga: união, motivação e reconhecimento. E aí a fase do tá quase, quando a gente sabe o que precisa acontecer, a gente organiza isso de um jeito diferente. Eis que de repente, como para alguns num passe de mágica, o cubo está montado. Obrigado. Isso aqui é você. Isso aqui pode ser o seu negócio. Isso aqui pode ser a vida de quem estava desmantelado e achou um norte, achou uma referência. Quando a gente fala que o nosso negócio pode mudar uma vida, não é só por conta da parte
financeira não é só por conta do conforto, da qualidade dos produtos, é no sentido, no propósito de vida, conectado no brilho do teu olhar, potencializado pela tua presença, pelo cuidado que você tem com essas pessoas. Isso pode fazer com que as coisas aconteçam. E aí a gente vai viver uma frase que é impossível, apenas uma questão de opinião. Aqui tem um desafio de um amigo, Renan Serp, meu parceiro. Ele foi a primeira pessoa que eu comecei a conviver diferente. Eu falei, eu quero montar esse negócio. Quem é o topo? Quem está mais na parte up dessa montagem de cubo no Brasil? Falei, é esse cara. E se é esse cara, eu falei, eu quero ir lá. Ontem, tive uma reunião com ele por telefone, fui lá na loja dele, trouxe alguns cubos aqui. Esse cara é incrível, um jovem empreendedor maravilhoso que tem muito a ensinar para o Brasil. Vocês vão ouvir falar bastante dele, por isso que eu gosto de trazer com muito carinho, Renan. Foi um dia que ele foi no Silvio Santos. Se você acha que montar o cubo é um desafio, confere só o que ele tem para mostrar para você. Fez embaixo d'água, vamos lá. Se alguém quiser aprender a respiração para acompanhar, pode. Faz o teste. E o oxigênio vai baixando, comando para as mãos, vai ficando mais desafiador. Uma salva de palmas para o Renan, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E a gente às vezes fica numa situação de estresse tamanho, não, vou só vir montar o cubo. Debaixo d'água, só ao vivo com o Silvio Santos. É muito legal e a gente precisa estar preparado para essas coisas, para os desafios que a vida nos mostra. Mais ou menos assim. Quem aqui falou que tinha montado mais ou menos um lado só? Preciso de um voluntário ou uma voluntária aqui. Beleza? Uma salva de palmas! Muito bom! Enquanto ele, pode vir! Enquanto ele chega, eu vou bagunçar o cubo aqui um pouquinho. Maravilha, maravilha! Uma salva de palmas pro Luiz. Que muito bom. Da onde? Belém. De Belém do Pará. Nossa senhora, que legal! Boa! Luiz. Fala. Bora lá? Eu não lembro mais, rapaz.
Não lembro. Falando assim, humildade é todo, o povo lá do Pará é muito humilde. Posso né? ver o YouTube aqui? Vamos lá? Bora. Em 1 minuto? Fazer o quê? Um lado? Todo ele. Pô, tem que pegar um macete, não vou acertar. Quando tem alguém que a gente... Vocês gostam do Luiz, sim ou não? Importante pra caramba pra gente. A gente tá falando de idade, de estar junto. E o junto não é só estar um do lado do outro. A presença é muito mais do que a geografia pode representar pra gente. Muito mais. O estar junto, motivando o outro, reconhecendo, estimulando. Pera. Esse aqui tá no jeito. Aqui, ó. Tá vendo só? É esquema, hein? 1 minuto. Fazer tudo? Não vou acertar. Bora lá? Solta pra gente. O que você pode fazer? O que você pode fazer? Léo, solta o vídeo. O vídeo do desafio. O outro videozinho. Com o cronômetro. Bora lá. Tem o segundo videozinho lá na pasta. Aê. Bora lá, vamos! Bora! Valendo! Bora! Corra! Tenta uma pasta, tenta um lado. Faz o melhor que você pode. Faz o melhor. Lembra da referência do centro? Segundos! Fica de pé, incentiva, vamos! Vai, tá quase! Contagem regressiva! Isolado. Luizão, beleza! A paz, ela nasce quando eu faço tudo o que eu posso. Não eventualmente quando tudo o que eu preciso. Foi sacanagem, mas Muito amanhã bem. eu faria. Bora lá. Quero ver amanhã então, hein? Obrigado, Luiz. Quero ver ele montado aqui. Uau. Me arruma um? Bora lá então. Até mais. Tem a musiquinha de fundo agora. E pra gente poder organizar, né, a gente faz essas brincadeiras. Será que a gente está pronto para os desafios que a vida chama a gente para poder fazer? Na hora? Para ajudar uma pessoa? Isso que eu tenho. Ah, mas eu também vivo isso. Ah, mas eu já sabia. Eu fiz um dia. E agora? Agora eu estou pronto? Um dos momentos mais complicados que eu vivi na minha vida foi um dia que eu precisei tomar uma decisão, uma escolha, para poder fazer a coisa funcionar. Na minha casa tem uma história que eu quero partilhar com vocês aqui. Em casa tinha uma questão muito séria. Infelizmente, Pode cortar o fundinho? Isso, obrigado. Tinha uma situação complicada que, com 10 anos de idade, eu já estava vendo ali a coisa acontecer de um jeito diferente. Infelizmente, o que acontecia na minha casa acontece em muitos lares do Brasil. Mais de 10 milhões de pessoas hoje sofrem do mesmo mal que meu pai tinha, vício do alcoolismo. Eu ali com 10 anos, eu olhava aquelas situações, minha mãe chorando, quebrado, eu ia para a escola preocupado, eu ficava brincando com medo. Eu não tinha uma sequência legal
nas coisas que eu precisava fazer, por conta daquilo que aparentemente me destruía, me quebrava. E aí o que aconteceu? Um dia eu tomei uma decisão. Falei, eu preciso fazer alguma coisa acontecer de diferente. E eu não sabia, não tinha, uma criança de 10 anos não tem muito repertório, não tem muita ferramenta, não tem nada. Mas eu sabia que aquele dia alguma coisa de diferente precisava acontecer porque eu não aguentava mais. Quando a gente tem um grande propósito, a gente se conecta a ele, as coisas que são impossíveis aparentemente, elas começam a acontecer. De verdade. E aí nesse dia, logo pela manhã, eu fui ensaiando na minha cabeça uma fala. Pai, você isso, pai, aquilo, você precisa parar disso, precisa parar daquilo. E chegou a hora do meu pai sair do trabalho, e eu saí, ele trabalhava num restaurante. Tinha dia que ele cheirava feijoada, tinha dia que ele cheirava frango com batata frita. E todos esses cheiros e odores maravilhosos da gastronomia, sempre andando junto com o cheiro do álcool. E aí nesse dia eu falei, alguma coisa vai acontecer de diferente, é hoje. É hoje, pode ser hoje. E aí saímos, o caminho que ele fazia era do boteco para o trabalho, do trabalho para o boteco, ficava nessa ida e vinda. E de repente, deu horário, umas 5 e pouco da tarde, ele falou que ia embora, mas eu já sabia para onde de verdade ele ia. E o que aconteceu? A gente foi junto, o Fusquinha 75 que ele tinha. E aí no meio do caminho, quase chegando perto do bar onde ele geralmente costumava parar, veio uma força de dentro de mim. Hoje eu sei o que aconteceu. Mas aquele dia eu não entendi. E tudo aquilo que eu tinha ensaiado para dizer para ele, na verdade, a única coisa que saiu foi: pai, para de beber. Nessa hora meu pai, ele parou o carro no meio da rua. E eu não sabia o que fazer. Devagar ele foi tirando a mão do volante. Eu falei, acho que eu vou apanhar agora. Nunca tinha visto aquilo. E no caminho que meu pai estava fazendo com a mão assim, na minha direção, ele começou chorando. Eu falei, putz, eu fiz meu pai chorar, nunca tinha visto meu pai chorar. Ele me pegou e puxou. A única reação que eu tive foi chorar com ele, naquele dia. E depois desse dia, meu pai nunca mais bebeu. Nunca mais. E aquilo foi tão legal para mim, eu falei, putz, nossa, como eu falei bem, acho que eu vou ser palestrante para crescer. E o Fusca do meu pai era tão velho, tão esquisito, que se ele batesse, morria de tétano, não morria com acidente. Bagunçado, mas era meu pai. E aí ele virou meu assistente de palestra, muito incrível. Eu ia para um lado, ele ia junto comigo. E ele gordão, grandão, o apelido dele era Lombada. Na verdade era o coração dele que era muito grande e não cabia aqui. E ele não sabia. Aí um dia, numa audiência maravilhosa como a de vocês, ele estava sentado bem ao fundo. E eu contando essa história, esse depoimento breve. E eu falei, naquele dia, meu pai nunca mais bebeu. Ele levantou do fundo da sala e veio vindo. Eu falei, putz, não combinei nada com ele. Ele não bateu, mas ele vai bater hoje. E ele veio vindo, e pensa no taran, 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 tarararão, tarararão. E todo mundo não olhou mais para mim, olhou para ele. E ele se colocou do meu lado. Bigodão, seu Fernando Barrigão. E eu falei, pai, você quer falar alguma coisa? Ele, eu posso? Tipo, pode, já tá aqui, né? Não vou falar que não. Aí eu dei o microfone para ele, era de bastão. Aí ele apoiou o microfone na barriga. Aliás, em qualquer parte do corpo que ele apoiasse era na barriga, porque sim, pessoal, o que esse menino está dizendo para vocês, quase tudo verdade, ó. Chamou de menino e de mentiroso ainda. Ele falou assim, não foi o que ele me disse que me fez ter coragem de tomar a decisão mais importante da minha vida, que foi cuidar da minha família. Foi quando eu olhei para ele e vi que tinha uma lagriminha espremida no canto do olho. Aquilo fez brotar de mim uma força que eu nunca ia ter ideia que eu seria capaz de sentir na minha vida. E essa força veio para fora. E eu agradeço a ele,
por essa lágrima que enroscou e fez despertar nele a força. Você quer fazer uma PN bem feita? As coisas que menos você pode e precisa se preocupar são com as suas palavras. Elas podem ajudar muito, desde que do coração, de maneira genuína, brote o brilho da unidade, brote a força, o calor da motivação e brote o bálsamo do reconhecimento para aquela pessoa. E as coisas podem funcionar e a gente pode estar lá em cima, estar na frente, estar no topo. Só que a gente precisa prestar atenção em alguns detalhes muito importantes. Posso compartilhar uma coisa que me ajudou muito a entender? Tem um camarada que se chama Timothy Galway. É um cara precursor na questão do coaching. Ele trouxe para o mundo dos negócios, para as empresas, tudo o que ele fazia com atletas de alta performance do mundo do tênis, nas quadras. Incrível! E ele começou a perceber que pessoas majestosas na habilidade, majestosas no talento, na capacidade, no potencial, no treino acertavam tudo praticamente. Chegava na hora H de jogar, pam, não funcionava. Errava, não se concentrava. Ele começou a perceber e desenvolveu uma fórmula muito simples que faz a diferença para a gente. Que a questão da alta performance nada mais é do que uma equação que vai combinar o balanço do meu potencial menos as minhas interferências. Às vezes não me falta potencial. O que acontece às vezes é que eu tenho em mim, na minha cabeça, nas minhas emoções, ao meu redor, interferências demais. Interferências demais. E a gente às vezes faz curso, faz um monte de coisa, capacita e fica grandão e vai, mas não rola, e vai, mas não vai. As interferências. E ele começou a perceber que essas interferências no meio externo eram relevantes, porém as mais intensas e as mais devastadoras, elas estavam dentro. Por isso que ele escreveu um livro maravilhoso, recomendo, The Inner Game. É o jogo que a gente joga do lado de dentro. A gente consegue entender, de repente, por que a gente perde foco, por que a gente trava na hora H, por que a gente às vezes tem aquela síndrome do Chaves, fica nervoso. E não é sempre que a gente tem um amigo do lado para jogar um copo de água no nosso rosto, para salvar a cena. Vocês são liga, trabalhando no potencial, reduzindo as interferências, nesses dois caminhos, nesse viés duplo de capacitar e também apoiar. Eu elimino os ruídos das interferências quando eu vivo a unidade. Eu elimino a falta da motivação quando eu vivo a minha automotivação. Quanto mais alto o nível que nós subimos, mais rarefeito fica o ar. Maior é o empenho que eu preciso fazer para me automotivar e fazer com que a coisa flua bastante. E tem esse amigo que corre rápido, caramba. E ele é uma prova viva disso, que mostra pra gente o quanto nosso potencial também precisa andar junto com esse fogo. Eventualmente nessas interferências que querem roubar a gente da cena. Faz sentido para vocês? Muito bom. Quem aqui gosta disso? Levanta a mão. Uou, muito bom. É bom, mas de cinema é melhor, não é? Pensa num negócio bom, gente. Pipoca de cinema, aquela que você vai assim, você deixa cair no chão. Muito caro, meu. E se alguém passa no meio no vão da fileira assim, né? Vai levar criança para fazer xixi no intervalo, né? Passa assim, você torce para cair um pouquinho para você pegar também, né? Rubem Alves, um autor maravilhoso, gosto muito, muito inspirador. Uma pessoa que fala ao coração, é uma pessoa que mostra um olhar de beleza da vida. É uma pessoa que ensina muito o mundo dos professores, dos educadores. Ele dizia assim que a gente não tem que dar conteúdo pronto para as nossas crianças ou para os jovens. Nós precisamos provocar neles boas questões, boas perguntas. Boas provocações. E ele escreveu um texto uma vez sobre o milho de pipoca, maravilhoso. Depois vocês olham na internet, tem lá, é incrível. E ele dizia assim que milho que não passa pelo fogo, morre milho. Não vira pipoca.
E tem umas pessoas que a gente vai assim, torcendo para ela lá. Vira pipoca, vai, o cara. Não vai, mas vai. Não vai. Em Minas Gerais tem uma expressão muito graciosa que diz assim que o milho de pipoca que não estoura vira piruá. Por isso a importância da liga. Ah, mas eu não vou prometer que você não vai passar pelo fogo. Muito pelo contrário. Passe bem. Passe com teu olho brilhando. E vire, torne-se o melhor que você pode fazer para a tua vida. Deixe que de dentro de você flua essa melhor versão que você tem para poder mostrar para as pessoas. Tem o meu amigo Daniel Goleman, um cara muito incrível que fala sobre inteligência emocional. É importante a gente aprender sobre inteligência emocional? Sim ou não? Muito. Você conhece alguém que vai dominado pelas emoções, pelos sentimentos? Mas na verdade a gente precisa usar isso com muita inteligência emocional. É um caminho de aprendizado. Pesquise bastante sobre esse tema. Vale bastante a pena. Vai fazer muita diferença para você, para todas as pessoas com as quais você convive. Não apenas que você lidera. É bem legal. E ele fez uma pesquisa e diagnosticou que, num extrato de 100% da amostragem que ele fez daquele grupo, 11% eram pessoas que buscavam excelência, pessoas que eram líderes, pessoas que faziam a coisa acontecer. 19% eram pessoas que aderiam. Ah, começaram uma coisa boa, eu vou junto também. Ah, tem uma iniciativa legal, conta comigo que eu vou. Ah, 50% da população que ele analisou não sabia o que estava fazendo no planeta Terra. Ei você, achou que veio ao mundo apenas para poder pagar carnê de prestação de celular. Ou de outras coisas. E o número mais assustador, 20% dessa amostragem eram os terroristas daquele grupo que ele estava analisando. Faziam para lascar de propósito, só para o negócio não funcionar. Graças a Deus, aqui a gente está falando de pessoas que estão nos 11%, sim ou não? Sim. Pessoas que fazem acontecer, e para fazer acontecer a gente precisa buscar uma palavra incrível que é a mudança. Mude, não tenha medo de mudar, tenha coragem de mudar os relacionamentos, mudar de roupa, mudar de olhar, mudar de professor, mudar o jeito que você faz as coisas. Não tenha medo, tenha coragem de buscar a sua melhor versão todos os dias nesse exercício que a vida nos convida, a vida nos provoca de viver. É incrível como as coisas podem acontecer e é incrível como o nosso olhar, ele pode determinar um pouco daquilo que a gente vai entregar. Eu lembro uma vez um cara que me fez uma diferença incrível, um chefe que eu tive, Marcelo Decânio. Eu tive que fazer a minha primeira ligação internacional. Deu um problema, eu falei, Marcelo, deu um problema no sistema lá que a gente está trabalhando. Ele, e aí? Eu falei, e aí que precisa arrumar. Ele falou, e aí? E para arrumar tem que ligar para a Suíça. Ele falou, e aí? Aí eu entendi que ele estava querendo me sacanear. Do fundo do coração dele. E naquela hora eu ia pedir assim, liga por favor. Eu falei, não. Eu sou da liga. Eu falei, verdade. E saí. Eu fiquei 2 horas fazendo uma pauta num papelzinho dizendo, Hi, my name is Alberto. I'd like to request your support. E aí funcionou. E aí eu fui ligar, deu frio na mão, suador na mão, taquicardia. Falei, eu vou ligar. 0061, Eu, falei, oh meu Deus, deu ocupado. Aí eu olhei para o assim, Marcelo, deu ocupado. E eu sou da liga! Aí liguei de novo. Falei, meu Deus, vai tocar, alguém vai atender, não, e agora? Aí atendi, falei, fiz, deu suporte. Graças a Deus tudo funcionou, porque eu entendi. Não importa o que aconteça, eu preciso acontecer primeiro. E aí depois que eu fiz essa experiência, o Marcelo
veio para mim, olhou bem no fundo do meu olho, falou assim: Beto, para de olhar para todo mundo com esse olhar de coelhinho assustado que você tem. Caramba! Coelhinho assustado foi de lascar, mas nem eu sabia. E aquilo me provocou, me fez com que eu saísse da minha zona de conforto, da minha zona de fugir, dos meus mimimis da vida e assumisse meu papel. Não importa o que aconteça, eu preciso acontecer antes de tudo, porque depende daqui. A referência de montar o cubo está no grande valor que eu olho, no grande valor que eu considero, e vou me amoldando a isso. Por isso eu gosto muito. Vou pedir para você repetir comigo, vai. Não importa o que aconteça, eu preciso acontecer. Maravilha! Eu estava num evento para 300 pessoas num cinema que a gente organizou na cidade de Itapecerica. Aí um outro palestrante amigo estava lá, chegou a minha hora, gravação, DVD, tudo muito legal, muita gente ali. E eu falando nesta hora da apresentação. Pessoal! Pô! Acabou a luz do shopping. Por tabela do cinema também. Sabe aquela tona de mostrar o slide que era a tela do cinema? Pagou. Sabe o microfone bonitinho de headset? Não funcionou. Eu falei, nossa, não existe energia mais em nenhum outro lugar que não aqui. Aqui. E eu estava com o braço aberto, desse jeito. Todo mundo olhando para mim, e agora? E aí na hora que eu me preocupei, por um momento, veio na minha cabeça uma sequência de pensamentos. Meu Deus, o meu DVD não vai dar certo. Vai dar pau no áudio. Ninguém vai me ouvir aqui dentro do cinema. Nessa mesma hora, eu falei assim, silencia interferência dentro de mim. Eu não estou aqui por causa do DVD. Eu não estou aqui por causa do microfone. Eu não estou aqui por causa da fama. Eu estou aqui por causa de cada uma dessas pessoas que veio. E está sentada aqui, dentro desse lugar. E aí eu, retomando ali, isso em 5 segundos. Foi muito rápido. E aí eu disse, gritando dentro do cinema, não importa o que aconteça, eu preciso acontecer. O pessoal gritou e tal. Aí voltou a luz depois de uns 5 minutos. Aí no final do projeto, Bertô, cara, parabéns, meu. Falei, né, o que foi? Nossa, aquele efeito de apagar a luz ficou ótimo. Eu preciso encarar, eu preciso olhar os meus desafios bem no olho. Filme, Harry Potter. Quem é que gosta do Harry Potter? Maravilha, muita gente gosta. É um feito isso aqui. E eu gosto de olhar os bastidores. Quem olha o Harry Potter nunca teve tanta gente que gostou de bruxinho. Tem parque de diversão, tem produto, né? A autora dele, como é que se chama? J.K. Rowling. Primeira autora bilionária da história. A gente olha para ela e fala, uau, essa saúda, uau. Só que a gente não olha na conta que ela fez, na memória de cálculo que ela utilizou, de ser uma pessoa que foi recusada, foi rejeitada. Ela tinha acabado de se separar, estava com uma filhinha pequena, quebrada, pegando seguro-desemprego do país que ela morava, lá na Inglaterra. Quebrada, falida. Só que quando ela tinha a mesma idade que eu quase, ela tinha um sonho de ser escritora. E ela falava para todo mundo, deixa de ser boba, menina. O que um escritor ganha? Ainda mais uma mulher que tem as questões de preconceito e tudo mais, que infelizmente ainda a gente traz até os tempos aqui no Brasil. Deixa disso, é bobeira. E sabe o que ela fez? Ela escreveu. Ela continuou escrevendo os manuscritos e tal. E aí uma vez num trem de Manchester para Londres, ela ia demorar 4 horas nessa viagem com o trem lotado, ela de pé. Você já andou de trem lotado? De pé. Cuidado com o vão entre o trem e a plataforma.
É mais ou menos assim. E nessa hora a gente tem a tentação de gritar, de reclamar, de murmurar, de pôr a culpa no outro. Por que eu não tenho carro? Que trem cheio? Por que eu estou aqui? Vai ficando com a cara feia. E ela fez o quê? Vou me abrir para que a inspiração tome conta desse momento. E neste vagão também nascerão os principais personagens dessa que hoje pra gente é uma grande saga do Harry Potter. É maravilhosa, os documentários sobre ela são muito legais. E aqui é o café que ela tinha o hábito de frequentar, o café, a Casa do Elefante. Quando ela tinha um troquinho e a filha dela estava dormindo, ela ia lá no café para poder continuar escrevendo, mexendo com o pé, o carrinho, enquanto a filha dela dormia. E é muito legal que ela fez o manuscrito, deu na mão de um camarada, ele falou que estava horrível, que ela não ia ter chance. E aí achou algum agente editorial para poder levar adiante a ideia de publicar. Sabe quantos nãos ela tomou? Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nãos! Será que eu estaria de pé com o meu projeto se eu tivesse ali ouvido 12? Você tá louco. Não vende. Bruxinho para criança. Maluca. 12. Eu fico imaginando hoje, Wagner, o happy hour desses 12 caras. Mano, o que você sente de ter dito não pro Harry Potter? Incrível. E aí... Às vezes eu deixo passar uma oportunidade debaixo do meu nariz que eu não percebi. E aqui eu vou convidar vocês para lerem comigo. Eu vou contar até 3, a gente lê o que está no slide. 1, 2, 3 e... Mais alto, liga! É isso mesmo? Ah, bom! As decisões que eu tomo, o posicionamento que eu adoto, as escolhas que eu faço e sustento, não basta fazer apenas, o importante é fazer e sustentar com união, com motivação e com reconhecimento. Está aqui o segredo da sustentação disso tudo. As decisões que eu tomo vão determinar o tamanho do meu sucesso. E aqui temos um que essa fruta é incrível. No Brasil a gente vai de norte a sul aqui. Chama mimosa, pocã, bergamota, tangerina. Aqui em São Paulo, mexerica. Uau! E eu sei, eu conheço, na minha vida de experiência, mas concretíssima, 2 coisas ficam impregnadas na vida de uma pessoa. Em segundo lugar, o cheiro da mexerica. Você chega numa reunião, chega numa casa, vai fazer uma APN, todo mundo ali chega. Você chupou mexerica, que eu sei. E é incrível a fórmula. Papai do céu inventou uma fórmula que quanto mais você lava a mão, mais gruda o cheiro. É incrível. E em primeiro lugar, o que fica mais impregnado na vida de uma pessoa é o brilho no olho que busca a excelência. É o brilho no olho que cuida das pessoas. É a felicidade que a gente sente de poder compartilhar a grande oportunidade. Eu sou embaixador, eu represento. Isso por onde você passa sem você dizer uma palavra, as pessoas conseguem perceber. E aqui eu faço memória à minha mãe, Dona Ana, firmeza total, Dona Ana. Ela me chama de Bertinho até hoje. Tem esse tamanho aqui. Dona Ana é corintiana. Firmeza. Eu sou palmeirense, mas enfim. Todo mundo tem o direito de... E aí o que acontece? Lá na casa da minha mãe, um pé de mexerica que era esquisito. Eu me intrigava, eu era criança, eu olhava para aquele, mas por que isso aí é assim? Na parte de cima, faz assim comigo, na parte de cima. Ó, o pessoal até falou junto. Faz assim, ó, em silêncio agora, ó. Na parte do alto, tinham as mexericas grandes, suculentas, doces. Tecnicamente conhecidas como mexericonas. Muito bem, eles acertaram. E na parte de baixo,
tinha as mexericas mirradas, pequenas, azedas, casquinha fina, que tecnicamente eram conhecidas como mexeriquinhas. Muito bem. Em cima, embaixo. Falei, mamãe. E a mamãe varrendo o quintal. Mas por que em cima tem mexericona e embaixo tem mexeriquinha? Mamãe olhou, parou de varrer. Pôs o cotovelo no cabo da vassoura. Aí ela falou assim, olhando para mim, pensa no olhar de uma mãe pro filho no quintal, na mexerica. Em cima mexericonas, embaixo mexeriquinhas. Falei, nossa, minha mãe gostou tanto da minha pergunta que ela repetiu. Depois eu virei pai, eu descobri que na verdade ela não tinha a menor ideia do que dizer, estava só ganhando tempo. E aí veio uma luz, tipo aquele luz, Bertinho, as mexericas de cima, as mexericonas, elas são maiores porque elas pegam mais a luz do sol. Elas se abrem mais à exposição desses estímulos positivos que vêm e fazem com que essa provocação tire de dentro delas aquilo de mais bonito e doce que elas podem entregar. É mesmo uma salva de palmas, né? Dona Ana, uau! Nossa! Eu falei, uau, mãe, eu vou usar isso numa palestra um dia, juro que eu vou. E ela falou assim, ao contrário, as de baixo, infelizmente por conta do muro que tem aqui do lado, elas são privadas de pegar essa luz, por isso que de dentro delas esse estímulo não as alcança, e elas são condenadas a viverem mirradas, pequenas e azedas. Eu falei, uau! Eu falei, nossa! E aí minha mãe, uma vez ela me ligou, tocou o telefone, alô? Bertinho! Minha mãe estava com voz de feliz. Pensa na sua mãe com voz de feliz. Soma e multiplica por 2, todo mundo. Era minha mãe quando eu ficava com voz de feliz. Bertinho, eu fiz um negócio da China. É, mãe, que foi? Nossa, sabe aqueles homens que vendem fruta na estrada? Falei, sei, mãe, que foi? Então, lá tinha... A mãe de vocês conta as coisas assim também? Falei, mãe, o que aconteceu? Nossa, eu fiz um negocião. O moço estava lá com um balde de mexerica. Eu negociei tão bem que ele deu até o balde de brinde para mim. Falei, ó, mamãe empreendedora, bora lá negociar. Deu 4 minutos dela ter falado que ia fazer um suco e bolo de mexerica, um monte de coisa. Ela me liga de novo. Alô? Bertinho. Falei, dona Ana com voz de brava. Soma e multiplica por 2 a mãe de todo mundo com voz de brava, é a minha. Bertinho, fui enganada. Enganada com o quê, mãe? Sabe aquele moço que tem no lado da estrada? Sei, mãe. Aquele que vende fruta? Falei, mãe, fala o que aconteceu. Bertinho, fui enganada. Falei, por quê? As mexericonas estavam só em cima. Você já passou por essa situação na vida? Você olha para aquela pessoa na balada, lá na festa, e fala assim, mexerica. Aí a pessoa chega para você e fala uma palavra, você fala, que azedo. Minha mãe me ensinou 3 coisas com essa história. Quero compartilhar com vocês. A primeira delas, mexericas grandes vendem mais. Escolha o tamanho que você quer ter. Escolha a intensidade do teu olhar brilhando que você busca alcançar. Mexericas grandes vendem mais. Nunca deixe que as pessoas tentem medir o tamanho dos seus sonhos. Não permita. Sonhe grande, se assim você deseja. Sonhe e mude e transforme a partir de você as realidades ao seu redor. A segunda coisa que eu aprendi com Dona Ana: muros existem e eles vão querer bloquear a tua luz. E engraçado que existem muros que tem CPF, RG, né? Tem gente que a gente olha e fala, olha o muro chegando. A boa notícia é que você não é árvore de mexerica, você pode mudar. Posicione-se diante da luz que quer te alcançar. Liga. Posicione-se diante dessa luz que você quer alcançar para você. E a terceira coisa que eu aprendi com Dona Ana, isso vai especialmente para você que faz parte desse momento aqui na UP. Especialmente para você. O meu papel, além de ser também de fruta que
acolhe a luz que recebe, vocês aqui têm um grande diferencial. Vocês também têm que ser sol. Por onde vocês passam, a atitude, o exemplo, o testemunho, a referência, a coerência, a integridade, o esforço, o suor, os resultados precisam alcançar as pessoas. E é isso que vai fazer com que a rede não só aumente, mas ela aumente e se ilumine. E se intensifique na vida que gera. E se intensifique no bem que faz, nas coisas bonitas que constroem. Faz sentido isso para você? Mexericas grandes vendem mais. Escolha o tamanho. Muros existem. Vão querer bloquear a tua luz. Posicione-se. E eu preciso influenciar as pessoas. É um olhar de liderança que tira do outro aquilo que de mais bonito ele tem. Eu não cuido de todos como um todo. Eu cuido de todos como um. Individualmente, nesse olhar. E aí, a gente pode repetir de novo. Não importa o que aconteça. Vamos fazer diferente? Se você puder sussurrar isso para você. E eu convidasse você agora para fechar o teu olho. Se você quiser, se você não quiser, fecha também. Qual é o tamanho que você hoje veio aqui para esse lugar? Como que você sente o tamanho do teu coração? Dos teus resultados? Perceba a luz que existe nessas pessoas, nesse evento, nessa proposta, nessa empresa. Essa luz que veio iluminar o teu caminho com unidade, com motivação e com reconhecimento, reconhecendo em você a capacidade de ser um grande treinador, uma grande treinadora, um embaixador de todo esse propósito, de todo esse propósito grande, luminoso. E eu vou contar até 3 e você vai sussurrar para você sair daqui com isso marcado no teu coração. Não importa o que aconteça, eu preciso acontecer. 1, 2, 3. Não importa o que aconteça. Se apropria dessa palavra. Não importa o que aconteça, eu preciso acontecer nos desafios que eu tenho. Não importa o que aconteça, eu vou acontecer, eu preciso acontecer. Se você puder abrir os seus olhos agora e olhar para essa pessoa que está do seu lado assim, fala para ela assim, olha, não importa o que aconteça, você precisa acontecer. Você vê, a gente veio junto, a gente veio para poder fazer com que tudo isso aconteça efetivamente. Eu tenho o meu amigo Anthony Robbins, ele ensina para a gente o ciclo do sucesso. Para eu poder fazer com que a coisa aconteça de verdade, existem alguns mecanismos que fazem sentido para a gente hoje. O primeiro, a questão de olhar o nosso potencial é grande. O segundo, um plano de ação concreto, apresentação, as técnicas, a estratégia, o conteúdo, a teoria é importante demais. Em terceiro, a gente tem a questão dos resultados que nós temos. E por último vem a crença. E nós vivemos uma espiral, que isso aqui a gente pode chamar de ciclo do sucesso, que pode um pouco para a gente explicar, porque muitas pessoas têm muito, e muitas pessoas têm pouco. E quem tem bastante tem cada vez mais, e quem tem pouco tem cada vez menos. Conhece alguma realidade assim? Os ciclos que a gente escolhe viver. Hoje essa escolha vai ser importantíssima para a gente. Se eu tenho um potencial, e eu determino ali um plano fiel de ação, com grande entusiasmo, com grande qualidade, caprichado, com o olho brilhando, qual que é a chance de eu ter um resultado bom, maior? Aumenta ou diminui? Aumenta. E com um resultado legal, como é que fica a minha crença, a minha motivação? Fica alta ou fica baixa? Alta, e a minha motivação não está mais elevada. Quando eu olho para o meu potencial, o que acontece comigo? Ah, moleque, vamos aí, se eu tentei 1, agora vai 2. E vamos subir a barra, e vamos lá. Eu começo construindo em mim uma espiral de virtude, uma espiral de sucesso, uma espiral que vai ascendendo, curiosamente, para chegar no topo. E o que acontece também se eu olho para o meu potencial e falo, acho que é ser bobeira. Aí eu vou fazer só um pouquinho. Pediram para fazer tal coisa, mas eu vou fazer só metade, porque vai que não dá certo. Não, mas todo mundo faz, mas não deu certo para mim, por que eu vou fazer? Então eu vou economizar no meu plano de ação, na minha disciplina, na minha fidelidade e no meu capricho.
Qual que é a chance de ter um resultado bom? Pequena. E quando acontece um resultado pequeno para mim, como fica a minha motivação? E sem motivação, eu olho para o meu potencial, qual é que eu faço? Tá vendo? Falei que não era para vir nesse negócio. Bem que minha mãe avisou eu. Eu vou desconstruindo aquilo que eu poderia optar por um jeito diferente de realizar em minha vida. Escolha o sentido que você quer construir, essa espiral de excelência, buscando o alto. Não por prepotência nem por arrogância, que faz sentido buscar sempre a minha melhor versão. E aqui, pessoal, para terminar, eu fiz a brincadeira com o Luiz, né? E eu demorei muitos anos. 36 anos eu demorei para poder conseguir montar isso aqui. Foi bastante tempo. E não tenho vergonha de dizer que eu errei muito. Só que eu precisei mudar algumas coisas, né? O Renan, ele monta o cubo em alta performance. Em menos de 10 segundos ele monta um cubo embaralhado de qualquer jeito. Eu não cheguei nesse ponto ainda, mas o Chang Long Ling Long ele faz em 4,73. É monstruoso. Tem gente que tem um robô que uma universidade brasileira inventou, monta em menos de 1 segundo. Ele escaneia as faces do cubo, aperta o Enter. E geralmente tem aquele japonesinho que chega com a gente, né? Ô tio, você sabe montar o cubo? Aí a gente faz assim, não. Ele olha, eu sabe. Aí ele, tchá, 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 tchá. Montou. Aí aquele seu olhar de ódio assim, te pego, japonesinho. Aí daqui a pouco, não satisfeito, ele puxa o paletó seu assim, ô tio, você sabe montar com o pé? Falei, desaforado. Não, não sei montar com o pé. Ele, eu sabe. Aí ele põe no chão e faz, tchá, 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 tchá. Montou. Eu falo, te odeio, até a 4ª geração. E é complicado a gente às vezes conviver com isso. Mas esse desafio que eu brincou com o Luiz, vocês podem me ajudar? Vamos ver o que acontece aqui. Vamos mudar o script aqui. Eu vou precisar me concentrar. Não sei o que pode acontecer. Se eu errar, eu começo de novo. Uma vez uma pessoa, mas e se você errar? Eu vou rir pra caramba. E vou começar de novo com toda a força que eu tenho no fundo do meu coração. Porque não importa o que aconteça, eu preciso acontecer. Tudo bem? Bate palma então, bora lá. Obrigado! Vocês podem me ajudar? Bora então. Léo. Faltou o áudiozinho dele. Tem áudio. Ih, consegue voltar, por favor? 3, 2, 3, 2, 1. Vai Alberto, vamos lá, todo mundo! Vai Alberto! Vai Alberto, vai Alberto, vai Alberto, vai Alberto, vai Alberto, vai Alberto! Vai Alberto, vai Alberto! Aê! Eu não sabia fazer isso. Eu não sabia fazer isso. Obrigado pela ajuda que vocês me deram. Por causa de vocês, eu consegui encher
E pode ficar de pé que a gente está terminando. Uma vez eu participei de um evento, me arrepia. Eu sei o que eu sofri, eu sei o que eu precisei passar para poder estar aqui com vocês hoje. Você sabe o que você também passou para poder estar aqui hoje. E essa, não importa o que aconteça, eu preciso acontecer, eu digo do fundo do meu coração. Funciona. Uma vez eu estava participando de um evento, ano passado. Um evento para gestores de RH, diretores, gerentes, uma grande, renomada instituição que acredita nessas empresas com boas práticas de recursos humanos. E tinha umas 300 pessoas no auditório. Não era mais lindo que vocês, não era. Vocês são mais luminosos. Chegou lá, foram começar o evento, e todo bom iam alguns palestrantes. Eu gosto de ouvir, de aprender, de compartilhar. Eu aprendo, eu preciso aprender. Que é uma coisa que não faz sentido para uma pessoa ou para a humanidade, é olhar para alguém que diz que sabe tudo, que não tem mais nada o que aprender. Se você convive com alguém que é assim, cuidado. Nós nos tornamos parecidos com as 5 pessoas com as quais a gente mais convive. Escolha pessoas que te levem para o alto. E lá nesse lugar começou o mestre de cerimônia. Boa noite, queremos acolher a todos, bem-vindos aqui. E agora com vocês, a execução do hino nacional. Esse mestre de cerimônia fala tudo bonito, né? Chique, né? Aí não aconteceu o hino nacional. Aí todo mundo começou tipo... Aí olharam para a técnica. O rapaz lá... Aí ele falou assim... O pau no áudio! Falhou! E o mestre de cerimônias todo pomposo lá. Bem, senhoras e senhores, então, por problemas técnicos, infelizmente não executaremos o hino nacional. Eu sou da Liga. Eu olhei para uma palestrante amiga minha que estava do lado. Falei, Ale, esses cabras não vão cantar o hino. Eu falei, tu sabe? Ela é de Santos. Eu falei, sei. Eu falei, sei também. Falei, gente da Liga, palestrante. Tipo a cena no auditório. Ô irmão, desse jeito, a gente estava na primeira fila. Vamos cantar. Todo mundo... Cantar 6 e a hora da morte, deitado em berço esplêndido, não sei, não dá. Eu confundo tudo. Vamos cantar, irmão. Aí começou. Vamos cantar, vamos cantar. Bem, então, vamos cantar no hino nacional. Aí ele pegou o microfone. E a gente começou a ouvir no Ipiranga, Pátria Amada Brasil, pum, todo mundo... Não importa o que aconteça, eu preciso fazer a coisa acontecer. Esse camarada que está aqui, como é que chama ele? Diego Hipólito. É um cara que diz muito para mim. Ele teve um problema que ele caiu a primeira vez, sentado, pau, na frente de todo mundo. Lascou. Aí ele tentou de novo, foi lá e caiu de nariz no chão. Ele desistiu, sim ou não? Mas ele não desistiu. E nas Olimpíadas aqui no Brasil, ele ganhou a medalha de prata mais de ouro que eu já vi em toda a história. Parou de pé. E é por isso que eu convido você agora a terminar de pé, aplaudindo essa pessoa que está do seu lado. Você faz parte desse momento.